O ano de 1989 foi muito importante para a Europa, marcado por uma série de mudanças políticas. Mas na Romênia, no mês de dezembro, aconteceu a única derrubada de poder violenta. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje a gente vai te contar sobre a Revolução Romena. O Vogalizando a História também existe fora do YouTube, meu amigo. Tu já seguiu a gente no Instagram? Tu já seguiu a gente no Twitter? Tu já ouviu o nosso podcast? Então faz isso, porque se tu gosta do Vogalizando, tu vais gostar ainda mais de poder acompanhar a gente nas redes sociais também. E caso tu já siga a gente, goste do nosso trabalho e quer nos apoiar, pode ajudar o Vogalizando a História financeiramente também. É só assinar um plano ali no PicPay ou então tu fazer um Pix pra gente de qualquer valor. A chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. Se tu mora fora do país, a gente tem um PayPal também. Isso aí não é desculpa. Agora vamos falar da Romênia. A Romênia foi um país que se aliou à Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, sendo importante também para fornecer bastante petróleo que alimentou a máquina de guerra de Adolf Hitler. Mas com o fim da guerra, o país ficou sob a esfera soviética e com a abdicação forçada do rei Miguel em dezembro de 1947, quem ficou na liderança do país foi um cara chamado George Georgiou Dej, que tinha o socialismo no seu coração. Ele era um grande admirador do Joseph Stalin, que era o líder soviético nesse período, mas com a morte do Stalin e com o Nikita Khrushchev assumindo pouco tempo depois, começou a desestalinização, coisa que o Georgiou Dej não gostou, porque ele não gostou da difamação que o homem que ele tanto admirava estava recebendo, e isso causou um distanciamento entre a Romênia e a União Soviética. Um dos principais aliados do Georgiou Dej era um cara chamado Nicolae Ceausescu, que já era ligado ao Partido Comunista desde o início da década de 1930 e já tinha até sido preso por conta da sua atuação no partido, em 1936 e 1940, sendo lá que ele conheceu o Georgiou Dej. De 1948 até 1950, Ceausescu chefiou o Ministério da Agricultura e de 1950 a 1954 ele foi o vice-ministro das Forças Armadas. Então, quando o Georgiou Dej morreu em 1965, foi natural que o Ceausescu fosse o seu sucessor, porque naquele momento ele já era o segundo cara mais importante do partido. Ele foi secretário-geral do Partido Comunista de 1965 até 1989 e no começo do seu governo ganhou bastante popularidade por conta da sua flexibilização à censura e por se opor à intervenção soviética na Tchecoslováquia em 68. A postura do cara era de desafio à União Soviética, sem nunca se aliar 100% com esses caras, o que ficou bem nítido nas Olimpíadas de Los Angeles de 1984, porque nessa Olimpíada os soviéticos boicotaram ela junto com boa parte do leste europeu, mas não os romenos, que mandaram para lá os seus atletas e foram o segundo país a conquistar mais medalhas de ouro. É mole, cara. O Ceausescu, no fim dos anos 60 e começo dos anos 70, época de Guerra Fria, era visto como um comunista maneiro. Chegou a ser recebido na Casa Branca 2 vezes e, em 69, recebeu a visita do então presidente americano Richard Nixon. Só que o autoritarismo do cara foi crescendo aos pouquinhos, se manifestando principalmente na sua polícia secreta, o Departamento de Segurança do Estado, mais conhecido como Securitate. Esse grupo tinha como objetivo evitar manifestações contrárias ao governo, silenciar opositores e incluía aí a investigação de pessoas que poderiam ser inimigos do Estado. Estima-se que a Securitate tinha cerca de 11 mil agentes e meio milhão de informantes, agindo de maneira muito parecida com a Stasi agia na Alemanha Oriental, chantageando pessoas próximas para que se repassassem informações, seguindo alvos, grampeando telefones, invadindo casas e, quando a ameaça era muito grande, até assassinatos foram cometidos. Quando a década de 1980 chegou, a Romênia era um dos estados mais repressivos do mundo. E com a chegada dessa nova década, problemas econômicos que o país já vinha enfrentando foram acentuados. Uma das principais marcas do governo do Ceausescu era a má gestão. E buscando pagar a dívida externa, que era de cerca de 13 bilhões de dólares, o cara autorizou que quase todos os produtos agrícolas e industrializados do país fossem exportados, deixando pouquíssimo produto dentro da Romênia. Houve escassez de alimento, combustível, medicamento e até racionamento de eletricidade e água quente. Isso em um país que vive um inverno terrível. Eram poucos produtos que estavam disponíveis e caso alguém quisesse comprá-los, tinha que enfrentar aquelas longas filas. Ficou nítida uma diminuição na qualidade de vida da população romena, o que não era visto na qualidade de vida da família Ceausescu, que desfrutava de todo luxo e conforto.
Só que para tentar passar uma imagem de que estava tudo certo, o cara resolveu aumentar o culto à própria imagem. E o Ceausescu realmente acreditava que o povo o amava. Veja bem, o Ceausescu não tinha qualquer contato com a oposição e a liberdade de imprensa não era uma marca do governo do cara. Então todas as mensagens que chegavam para ele eram mensagens de amor. Em 1980, ele autorizou o início da construção do Palácio do Povo, prédio hoje que é o Parlamento da Romênia. E na época, quando foi concluído, era o segundo maior prédio do mundo, só perdendo para o Pentágono. Até hoje ele é uma das maiores construções já feitas, mas os críticos ao governo do cara se questionavam se essa construção era o que realmente a Romênia precisava naquele momento. E é aí que a gente chega em dezembro de 1989, quando mudanças importantes estavam acontecendo no leste europeu. A Hungria já tinha aberto sua fronteira com a Áustria, o Muro de Berlim já tinha caído, a Revolução de Veludo na Tchecoslováquia pedia por eleições livres e multipartidárias, e até na Polônia e na Bulgária mudanças políticas importantes já tinham acontecido. Enquanto isso, na Romênia, as pessoas ficavam vendo todas essas coisas acontecerem nos países vizinhos e ali nada mudava. A Romênia estava isolada internacionalmente, mas sinais de TV de outros países chegavam em cidades romênias que ficavam perto da fronteira. E apesar das pessoas não conseguirem entender o que estava acontecendo por conta da diferença na linguagem, as imagens mostravam que mudanças bem importantes estavam acontecendo. No meio disso tudo, o pastor Laszlo Tokes, um grande crítico do governo, mas muito popular na cidade de Timisoara, ameaçou ser despejado para ser substituído por um outro religioso mais alinhado com o governo romeno. Só que a população não deixou isso acontecer. Fizeram uma vigília na frente do prédio do cara, montaram um escudo humano para evitar que as forças policiais fossem lá expulsar o Laszlo. Uma grande aglomeração começou, o prefeito ameaçou expulsar todo mundo ali com canhões d'água e apesar dele não ter feito isso e ter se comprometido a não expulsar o Laszlo, a manifestação cresceu. E da frente da casa do pastor, todo mundo rumou para o centro da cidade, onde ficava a sede do Partido Comunista. Aquela ação deixou de ser um ato para proteger o pastor e passou a ser um ato contra o governo romeno, atraindo ainda mais apoiadores. Timisoara ficava perto da fronteira com a Hungria e com a Iugoslávia, então as pessoas já tinham visto na televisão que mudanças importantes estavam acontecendo em outros países. Os manifestantes chegaram a invadir prédios do governo, só que a ordem era de acabar com essa desordem e a repressão policial foi sinistra, deixando dezenas de mortos. O exército foi enviado para lidar com a situação, mas os manifestantes não se intimidaram e combates aconteceram pelas ruas, com tanques de guerra e tudo. Foi imposta lei marcial, mas conforme a presença do exército e a violência aumentavam, mais oposição o governo tinha. Uma das imagens mais famosas da Revolução Romena é de um homem servindo bolo para soldados posicionados durante o combate. A bandeira da Romênia hoje é composta por 3 listras, mas na época ela tinha um emblema no centro, que foi recortado de muitas bandeiras e exposta pelos manifestantes com esse corte no meio. As manifestações não ficaram só em Timisoara, se espalharam para outras cidades, mas o Ceausescu ainda queria mostrar que o povo o amava e resolveu fazer um discurso na principal praça de Bucareste, a capital do país. Isso no dia 21 de dezembro de 1989. Claro, ele não estava lá na praça, mas sim na sacada do Comitê Central do Partido Comunista, de onde ele já tinha discursado várias vezes, e o cara convocou todos os romenos para irem lá ver o que ele tinha para falar. A propaganda desse discurso foi gigantesca. O governo chegou a mandar que ônibus buscassem as pessoas nas fábricas para levar para a praça e quem não quisesse seria demitido. Ele seria transmitido ao vivo pelo rádio e pela TV e quem chegasse na praça recebia uma faixa vermelha, uma bandeira da Romênia ou uma foto do Ceausescu para demonstrar o amor que eles tinham pelo seu líder. Estima-se que 80 mil pessoas estavam naquela praça e que 3/4 da população da Romênia estava acompanhando o discurso pelo rádio e pela TV. E o discurso começou daquele jeito. Era o cara falando das glórias do passado, de como ele era um bom governante para a Romênia e que aqueles protestos eram obras de fascistas, terroristas e de governos estrangeiros. Tinham pessoas ali instruindo as outras a aplaudir de vez em quando, e os membros do partido estavam colocados na primeira fileira, justamente para entusiasmar o resto da galera. Até musiquinhas eram cantadas entre uma fala e outra. Só que quando o Ceausescu começou a agradecer a organização daquele evento, alguém não aguentou e começou a vaiar. Logo outra pessoa seguiu a deixa e começou a vaiar também. Depois outra, depois outra, depois outra e depois milhares de romenos estavam ali gritando Timisoara e vaiando o Ceausescu, que estava virado só em bago, sem saber o que fazer.
A câmera começou a filmar o prédio, o céu, as árvores, mas o cara do som deixou o som ligado. E o Ceausescu começou a fingir que estava tendo problema no som. Começou a bater no microfone e gritar alô, alô, até que a mulher dele apareceu e mandou os manifestantes caralho a boca. O que deixou todo mundo mais irritado e ele mandou ela calar a boca. O segurança apareceu, mandou ele entrar e o Ceausescu, depois de falar mais um pouquinho, abandonou aquela sacada. Tudo isso televisionado ao vivo. E se tu quiser ver, tem aqui no YouTube, meu amigo, é facinho de achar. Talvez a maior dificuldade seja escrever Nicolau Ceausescu. Por que não se escreve da maneira que a gente tá falando? E aí, olha só o que rolou. O ministro de defesa do Ceausescu, o Vassili Milea, se suicidou depois que ele foi demitido por alta traição. Isso segundo um comunicado do Ceausescu. Esse suicídio levantou suspeitas, mas uma investigação de 2005 confirmou que o cara se suicidou mesmo, com arma de um subordinado. Só que pessoas próximas ao cara acreditavam que ele tinha sido assassinado a mando do Ceausescu, principalmente porque os dois vinham discordando a respeito de como lidar com as manifestações e não ajudou quando Vassili subestimou o que estava acontecendo em Timisoara e mandou os soldados para lá sem munição letal. O que aconteceu foi que generais que até então apoiavam o Ceausescu começaram a mudar de lado e levaram com eles vários soldados de baixa patente, que acreditavam que não valia mais a pena lutar pelo seu governante. Depois disso, a violência tomou conta das ruas de Bucareste. Combate entre opositores e apoiadores do Ceausescu fizeram a cidade parecer uma zona de guerra, mas membros da Securitate começaram a se render, pessoas começaram a desfilar em cima de tanques de guerra e caminhões do exército e ocuparam a frente do comitê do partido. Aí o Ceausescu vê que não tem jeito. Se ele saísse, ia levar uma camaçada de pau. Se ele ficasse, logo ia invadir o prédio e ele ia levar uma camaçada de pau. Então o que o cara fez? Pegou um helicóptero e vazou. O helicóptero pousou em cima do prédio e o Ceausescu e sua esposa Helena foram embora. Só que a partir daí, não se sabe ao certo o que aconteceu. Tem quem diga que o helicóptero ficou sem combustível e teve que pousar. Tem quem diga que o helicóptero foi seguido pelo exército e teve que pousar. Tem quem diga que o exército ameaçou derrubar o helicóptero e teve que pousar. Mas a versão mais popular diz que o piloto simulou uma falha mecânica e pousou. Depois disso, pegaram carona com um motorista, que pode ter sido rendido, e os levou a um outro local, ou o carro teve uma falha mecânica. Um novo motorista, então os levou a uma fazenda onde foram rendidos e tropas do exército os capturaram. No dia de Natal daquele ano, Ceausescu e sua esposa foram julgados por um tribunal militar e foram condenados à morte. Foram fuzilados no pátio da base militar em que foram julgados, e segundo o general Vitor Stanculescu, nem foi dada a ordem para que os tiros fossem disparados. Assim que posicionaram o casal, os soldados já atiraram. O julgamento durou menos de uma hora. E, claro, antes mesmo dele começar, já se sabia qual seria o destino do casal Ceausescu. Acusaram os dois de genocídio, de destruição de patrimônio público, de ter contas no exterior com $1 bilhão e de serem os responsáveis pelo caos econômico em que o país se encontrava. Foi um julgamento onde os réus não puderam escolher seus advogados. Não houve qualquer investigação a respeito dos crimes que eles tinham cometido, não houve qualquer apresentação de provas sobre esses crimes e as contas que diziam que o casal tinha nunca foram encontradas. O julgamento, na verdade, foi só uma formalidade. E dizem até que o próprio Ceausescu falou que podiam ter fuzilado eles sem a necessidade daquele julgamento. O casal foi executado minutos depois, o que era contra a própria lei romena, que dizia que se tinha que esperar pelo menos 10 dias até uma execução, para que se desse tempo do réu recorrer. Provavelmente os militares tinham pressa em executar o casal para evitar que grupos leais ao Ceausescu conseguissem resgatá-los. E tudo isso foi filmado. As imagens do Ceausescu e da Helena mortos percorreram o mundo inteiro. E apesar do cara ser um ditador, várias críticas ao seu julgamento e execução foram feitas pela comunidade internacional. Um informante do novo governo disse que 120 balas foram encontradas nos corpos de Helena e Nicolau Ceausescu, que foram as últimas pessoas a serem executadas no país antes da abolição da pena de morte, no ano seguinte. Com a morte do Ceausescu, a Securitate deixou de existir e quem passou a governar o país foi um antigo aliado do cara, membro do Partido Comunista, o Ion Iliescu, que anos mais tarde disse que a execução dos Ceausescus tinha sido algo necessário. O Iliescu liderou a Frente de Salvação Nacional, que serviu como governo provisório depois da fuga do Ceausescu e, em 1990, se organizou em partido político e ganhou com folga as eleições, seja por não ter uma oposição organizada, seja por os caras se declararem os líderes da revolução, embora o grupo seja formado por membros mais moderados do Partido Comunista. Um referendo nacional em dezembro de 91 aprovou uma nova Constituição e durante o governo do Iliescu, uma série de estatais foram privatizadas e vendidas a preços baixíssimos a antigos aliados do cara.
Hoje, a Romênia faz parte da OTAN e da União Europeia, e apesar da sua economia estar em crescimento, ainda é um dos países mais pobres da Europa. Essa pobreza é sentida principalmente nas zonas rurais do país, em que, segundo uma estimativa da BBC de 2019, 70% da população vive abaixo da linha da pobreza. Coisas básicas como esgoto, água e gás ainda não são uma realidade para muitas pessoas que vivem nessas regiões do país. E durante o inverno, muita gente tem que utilizar lenha para se aquecer. Mais de 1.000 pessoas morreram naquele dezembro de 1989 na Romênia. E até hoje é comum que homenagens sejam prestadas para as pessoas que perderam sua vida durante a Revolução Romena. Tu chegou no fim do vídeo, meu amigo, minha amiga, então o que tu podia fazer é deixar aqui o teu like. Tu viu até aqui o final, por que não deixou o like aqui agora? Se tu não for inscrito, aproveita para se inscrever e compartilha com teus amigos também. Tenho certeza que uma galera que tu conhece nem sabe que existiu a Revolução Romena. Manda pra lá para vocês poderem bater um papinho. Não se esquece de ouvir o nosso podcast, onde a gente vai falar curiosidades que não couberam aqui no vídeo, responder e-mail, comentário e mais um montão de coisa. Aproveita para deixar aqui embaixo um tema que tu quer ver aqui no canal no futuro, e se tu não quiser ver tema nenhum, se tu quiser só que a gente vai fazendo conforme a gente quiser, deixa um comentário aí para gerar engajamento, que ajuda bastante o nosso canal. Um beijo e vamos se amar!